Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 7 de setembro. Agora na Espanha, 21 horas e 10 minutos. No Brasil, 16 horas e 10 minutos. Feriado aí no Brasil, aqui na Espanha, dia útil normal. Eu tô no gráfico semanal para demonstrar para vocês que a nossa figura triangular acumulacional segue plenamente vigente. Apesar de ter feito a mínima nessa agulhada das últimas horas em 18.540, a gente segue respeitando ainda, de alguma forma, uma figura triangular ampla, desenhada desde do final de maio até a presente data. A gente basicamente veio visitar esse patamar de fundo aqui, desenhado pelas agulhadas de 18/6, 30/6 e 13 de julho. A gente agora lambeu novamente a aresta inferior dessa grande figura triangular acumulacional, e isso aqui só deve explodir de forma ascendente para buscar essa camada congestional assim que o DXY der sinais de arrefecimento. Para quem não sabe, o DXY é um indicador que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de moedas das mais poderosas do planeta. Nessa cesta tem euros, francos suíços, ienes, enfim, dólares australianos, e existe uma relação movimentacional de inversão entre o DXY e a BTC. Quando o DXY ele ganha essa tração impulsiva aqui, a BTC ganha essa tração corretiva. Quando o DXY ganha esse impulso corretivo aqui, a BTC ganha essa tração impulsiva. Ou seja, existe uma clara relação movimentacional de inversão entre o comportamento do DXY, que mede a força do dólar norte-americano, e o comportamento da BTC. Então, até o DXY dar sinais de esgotamento desse ímpeto comprador, a BTC vai ficar patinando ali nesse patamar próximo de 20 mil dólares. Agora a BTC a 19.069 dólares. A gente precisa desenhar um engolfamento aqui para o DXY começar a retornar em direção à nuvem e aí sim permitir que a BTC promova uma pernada impulsiva em direção a essa camada congestional aqui próxima do patamar de 30 mil dólares. No nosso gráfico da nossa banda de VWAP mensal, vocês vejam que o último grande degrau aqui que a BTC acabou escalando de cima para baixo foi essa virada da VWAP do mês de maio para o mês de junho, porque depois a virada da VWAP de junho para julho, a gente basicamente engolfou a banda de VWAP do mês de julho pela banda do mês de junho. E agora, a virada da VWAP de julho para agosto, vocês vejam que a banda ficou levemente ascendente, apesar da gente ter agora estressado muito a lower. E vamos ver agora se essa banda que está se desenhando em setembro, ela continua mantendo o engolfamento pela grande banda que se desenhou em junho, porque isso sim pode ser um sinal de arrefecimento desse ímpeto corretivo, porque aqui ó, esse grande engolfamento pela banda de VWAP de maio, pelas bandas subsequentes, acabaram dando aso a essa pernada impulsiva que levou a BTC aqui à região do all-time high, que foi em 69 mil. Então é preciso que a gente não perca a lower aqui da banda de VWAP desenhada no mês de junho, que está ali próxima de 16 mil dólares, justamente para a gente manter essa série de engolfamentos dentro da banda de VWAP mensal e confirmar a perda desse ímpeto vendedor, para aí sim dar aso a uma pernada impulsiva que pode levar a BTC a visitar o patamar do all-time high, quem sabe até transpassar, mas não vai ser uma pernada linear, obviamente, nem aqui foi, ó. Aqui bateu 53, voltou para 38, para depois buscar 69. Mas o fato é que as bandas foram todas engolfadas pela grande banda do mês de maio. E a nossa grande banda aqui do mês de junho tem que manter o engolfamento, o abraço sobre essas bandas que estão se desenhando aqui na sequência. É essa movimentação que eu queria reportar para vocês. No gráfico das VWAPs segue clara a nossa
acumulação triangular, vamos colocar, e essa pernada impulsiva em direção à VWAP anual, ali no patamar de 28, 29 mil dólares, que é esse patamar congestional aqui, só vai acontecer quando o DXY abrir aqui um engolfamento, como aqui, ó, vocês vejam que aqui houve um engolfamento, logo em seguida veio uma série de candles vendedores levando o DXY a beijar, a prestar continência para a nuvem. Nada sobe para sempre. O DXY vai promover um engolfamento em algum momento e acabar beijando a nuvem aqui na projeção. E é essa corretiva do DXY que vai proporcionar à BTC essa explosão aqui espasmódica numa pernada de número 1 para buscar a VWAP anual ali no patamar entre 28 e 29 mil dólares. No intraday, a BTC segue didática, passou o dia como uma reguinha muito obediente, lambia a lower, voltava para a VWAP, deu um beijinho aqui na upper, voltou para a VWAP, ameaçou lamber a lower, voltou para a VWAP, estressou a upper. Todos os sinais ofertados na sala hoje fecharam rapidamente, justamente porque a BTC estava uma reguinha hoje aqui, muito obediente. E na seara fática, a Binance explica por que está deslistando todas as stablecoins que não sejam BUSD e USDT, principalmente a USDC ou USDC. Segundo segundo a própria Binance, eles querem aumentar a liquidez dentro dos books nesses pares excluídos, concentrando tudo contra BUSD ou USDT. Segundo eles, isso é para eliminar aquele split page. O split page é aquela diferença que acontece entre a última ordem de compra e a última ordem de venda, e que vai acabar ficando menor, já que vai aumentar em muito a liquidez com a reunião de todas essas stablecoins contra os pares em referência. É uma explicação, mas na verdade tem coisa por trás disso. Eu acho que a Binance, que tem mais de 23 milhões de usuários mundo afora, estava preocupada com o crescimento exponencial da USDC, e com a eliminação da USDC, deixando só a USDT e a BUSD, e a USDT, que é o dólar tether, a gente sabe que tem problemas quanto à transparência das suas auditorias, tanto é que agora eles transferiram o controle de auditagem para um compliance italiano e colocaram a sede das Bahamas em direção a Hong Kong, ou seja, tem toda uma nebulosidade institucional em volta do dólar tether. A Binance sabe que ela vai acabar se consolidando como a segunda maior stablecoin do planeta, que vai ser representado pelo token BUSD. Mas enfim, a explicação no sentido de aumentar a liquidez nos pares de referência também não deixa de ser verdade, mas o fato é que eles declararam uma guerra clara contra a USDC, que estava crescendo muito. E a atividade da BTC on-chain aumenta exponencialmente. Isso é outra incongruência em relação a essa cotação atual da BTC. Normalmente, um bear market é concomitante a uma diminuição da atividade on-chain dentro da blockchain da BTC. E um bull market é concomitante a uma explosão de aumento de atividade na rede. Agora, a explosão do hash rate de aumento na rede com a queda no preço, esse descompasso é outro sinal forte de que talvez a gente esteja no fundo dessa história correcional. E a Binance, a filial da Binance nos Estados Unidos, né, a Binance US, está lançando o stake de ETH essa semana de baixa barreira. Não é preciso ter as 32 ETHs para poder fazer o stake na Binance. É um stake centralizado. A Binance, obviamente, vai arrecadar as ETHs dos usuários, vai pagar um API de 6% ao ano, mas vai gozar do API cheio obtido dentro da rede, na Ethereum Merge. Quem puder, e quem não puder, né, reunir as 32 ETHs e fazer o stake direto na rede, pode se valer do stake da Binance, que na minha leitura é a exchange mais confiável no mercado, mas nada se compara à segurança de termos as nossas
os nossos ativos criptos dentro da nossa disponibilidade, fazendo o stake direto na rede, detendo nós mesmos a respectiva chave privada. Eu sempre prefiro fazer o stake dentro da rede. No caso, por exemplo, de Polkadot Kusama, a Binance paga bem menos da metade do que eu recebo dentro de rewards na rede. Ou seja, é um stake que, por exemplo, não vale a pena mesmo fazer através da Binance. Mas para quem não tem conhecimento nenhum de blockchain, de Web3, de como albergar com segurança uma chave privada, fica essa opção. Mas aí vai de cada um. E o novo chefe do setor regulamentar bancário do Federal Reserve, o Michael Barr, foi nomeado essa semana, nomeado pelo Joe Biden e confirmado pelo Senado como o novo regulador bancário do Federal Reserve, avisou que vai buscar o marco legal do mundo cripto e vai enquadrar as stablecoins. Segundo ele, está havendo uma concorrência desleal entre o setor bancário e o setor de criptoativos e DeFi. Enfim, vamos ver. Qualquer regulamentação em termos de marco legal do mundo cripto advinda da jurisdição norte-americana, obviamente vai impactar o mundo todo, que provavelmente vai replicar a regulamentação ofertada pelos Estados Unidos, principalmente o Brasil, que está aí batendo cabeça com a CVM, tentando definir como um título mobiliário qualquer token emitido na rede, em qualquer blockchain. Ou seja, é bizarro a tentativa do Brasil de generalizar as coisas. Não é bem assim. Nem a SEC, a CVM norte-americana, com todas as arbitrariedades que eles estão cometendo, nunca falaram em definir como security, né, como um título mobiliário, qualquer token emitido em qualquer rede. E no Brasil eles parece que querem reinventar a roda, generalizando de uma maneira bizarra. A coisa não é bem assim. O certo, na minha leitura, seria esperar uma regulamentação pela jurisdição norte-americana e aí sim, países como o Brasil podem vir atrás replicando. Por enquanto, estamos vivendo um verdadeiro hiato legislativo. E o Erdogan, o presidente turco, disse que entende a posição do Putin de cortar o gás natural para a Alemanha e a Europa ocidental, anglo-saxônica, né? Porque a Europa latina, né? Portugal, Espanha, sul da França e Itália, é provida por gás natural advindo de Marrocos, Argélia. Quem depende do gás natural russo mesmo é a Europa anglo-saxônica. Mas enfim, segundo Erdogan, isso é uma resposta às provocações do Ocidente. O Erdogan, ele é uma espécie de árbitro dessa confusão toda, desse imbróglio geopolítico russo-ucraniano que a Rússia promoveu com a invasão da Ucrânia. Ao mesmo tempo em que a Turquia, dentro da OTAN, teria que se posicionar em favor do Ocidente, ele fica ali meio que numa espécie de árbitro com vista privilegiada, vamos colocar assim. Mas de vez em quando ele solta uns petardos desse. E a Índia desafia as esperanças americanas no sentido de impor um teto para o preço do petróleo. Segundo os representantes da infraestrutura indiana, eles não vão deixar de comprar petróleo da Rússia e vão seguir comprando vão seguir comprando qualquer que seja o cenário, já que eles não podem esperar o Ocidente se reorganizar em razão desse imbróglio geopolítico, já que, segundo as palavras do próprio governo indiano, o Ocidente não faria o mesmo pela Ásia. Ou seja, se fosse a Ásia vivendo uma crise similar, o Ocidente não esperaria a Ásia se organizar, como a Índia não vai esperar o Ocidente conseguir aplacar a pressão inflacionária e essa crise quanto aos preços das commodities energéticas. Ou seja, farinha pouca, meu pirão primeiro. É óbvio que a Índia não ia parar, desembarcar do mundo, esperar o Ocidente se livrar dessa crise com a Rússia para depois voltar a crescer. Eles vão continuar comprando à torto e à direito. E nesse cenário Mad Max, em que o mundo tá pirado,
A BTC segue resiliente, ó. Enquanto eu falava ela subiu bastante, estava próxima de 19 mil, agora está 19.159, subiu quase 1%. Enfim, gente, a gente segue numa figura acumulacional. O que é preciso para a BTC explodir a partir dessa figura triangular acumulacional e buscar a VWAP anual? O DXY recuar. Gente, o DXY, ele nos últimos, deixa eu ver quantos candles de um dia aqui, que ele não para de subir. Já é o 19º candle de subida. Gente, 1 hora isso aqui vai começar a cair para buscar a nuvem. E aí vocês vão ver a pressão compradora sobre a BTC. A BTC vai subir igual um cachorro louco para buscar essa camada congestional. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Qualquer sugestão de análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.